Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando início agora ao nosso segundo bimestre, então é aula 1 de logaritmo, segundo ano do ensino médio, seguindo a apostila da CEDUC e vamos introduzir alguns exercícios do livro. Introdução. O estudo dos logaritmos tem seu desenvolvimento entre os séculos 16 e 17. Ele nasce da necessidade de transformar cálculos complexos da multiplicação e da divisão em simples adições e subtrações. John Napier foi o matemático que desenvolveu o estudo dos logaritmos, que tem sua aplicação justificada em problemas onde não seja possível a redução das potências de mesma base. Diante disso, a aplicação dos logaritmos são das mais variadas possíveis, sendo possível fazer o uso deste conceito na astronomia, matemática financeira e até mesmo para calcularmos a intensidade de um terremoto, que é calculado pela escala Richter. Mais na frente nós vamos ver alguns problemas que pontuam essas aplicações. Por enquanto a gente vai ver a teoria básica. Então vamos lá. Logaritmos e suas definições. Seja A e B números reais positivos com A diferente de 1. Chama-se de logaritmo de B na base A ao expoente que deve se elevar à base, de modo que a potência seja obtida igual a B. Parece complicado, mas não é. Ou seja, logaritmo de A na base B é igual a x. C e somente C, A elevado a x igual a B. Ou seja, eu transformo numa potência. Eu preciso saber qual o número que eu elevo o A para dar o B. Então, o log de A na base B, log de B na base A é igual a x. Por quê? Porque a base elevada ao logaritmo dá igual o logaritmando. Destacamos os seguintes elementos. Agora a gente vai dar nome. O A é a base do logaritmo. O B, o logaritmando. E o x é o logaritmo. A base é o A, o B é o logaritmando e o x é o logaritmo. Está aqui. A logaritmo, B logaritmando ou antilogaritmo, tem livros que adotam o nome de antilogaritmo, e o x é o próprio logaritmo. Então, as atividades resolvidas. O primeiro problema. Log de 27, ou seja, logaritmo de 27 na base 3 é igual a x. Então, tem que fazer o quê? Se eu sei que o logaritmo de 27 na base 3 é igual a x, olhando a teoria, então 3 elevado a x é igual a 27. Então, 3 elevado a x é 27. Eu tenho que perceber que 27 é 3 ao cubo. A gente pensa na exponencial, nas potências. Então, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 3. Se as bases são iguais, os expoentes, então, são iguais. Então, x é igual a 3. O segundo, logaritmo de x na base 2 é igual a 5. Vai mudar um pouquinho a estrutura, Então, 2 elevado a 5 é igual a x. 2 elevado a 5 é igual a x. Quanto é que é 2 elevado a 5? É 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, x é igual a 32. O logaritmo de 32 na base 2 é 5. A terceira, logaritmo de 125 na base 1/5. Mesma coisa. Então, eu tenho que 1/5 elevado a x é igual a 125. Primeira coisa que eu tenho que perceber, aí eu tenho que usar propriedades de potência. Se vocês tiverem dificuldade nas propriedades de potência, me manda um alô na nossa plataforma, que a gente faz uma aula só de potências, tá? Então, 125 é 5 elevado a 3. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. E 1/5
Quando eu boto para cima na fração, o expoente fica negativo. Isso aqui é 1 sobre 5 elevado a 1. Quando eu coloco para cima, 5 elevado a menos 1. Então, 5 elevado a menos 1 elevado a x. Potência de potência, eu multiplico os expoentes. Então, vai ficar 5 elevado a menos x é igual a 3. Então, menos x igual a 3. Mas eu não quero menos x, eu quero x. Multiplico ambos os lados por menos 1, x igual a menos 3. Porque se for menos 3, inverte, vai ficar 5 ao cubo, que é 125. Tranquilo? Vamos dar continuidade. Exemplos anteriores foram resolvidos fazendo uso da definição de logaritmo. E, decorrente dessas definições, a gente tem umas propriedades que são importantíssimas. São 4 propriedades básicas. O logaritmo de 1 em qualquer base é igual a 0. Por quê? Porque qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Então, se eu tenho logaritmo de 1 em qualquer que seja base, é sempre 0. O logaritmo de base, qualquer que seja, é igual a 1 quando log de A elevado a A, né? Log de A na base A é igual a 1. Por quê? A elevado a 1 é igual a A. Então, remete às propriedades de potência. Ou seja, depois nós vamos ver que o logaritmo e a exponencial são funções inversas, né? Se eu pego 5 na base 10, por exemplo, que é a base que a gente trabalha, 5 elevado a 2 é 25. Né? Então, eu preciso saber qual é o número, né? 25 é 5 elevado a 2. Então, é equivalente. A potência de base A e o expoente B é A elevado ao log de A na base log de B na base A. Tá vendo? A potência e a base aqui são as mesmas. Então, o nosso resultado dá o logaritmando, sempre. Depois a gente vai demonstrar isso aqui. A gente pode demonstrar para vocês. Essa propriedade é importantíssima. Tá? Principalmente quando a gente usa umas bases que são mais complexas. Então, você ter isso aqui em mente, né? Se eu tenho o logaritmo de um número na base A e essa base é elevada a esse logaritmo, então o resultado é o logaritmando. E dois logaritmos têm a mesma base, somente se são iguais. Ou seja, log de B na base A é igual ao log de C na base A, as bases não são iguais, então B tem que ser igual a C. Eu não tenho dois números diferentes que dão o mesmo logaritmo numa base só. Além dessas propriedades da definição do logaritmo, temos também as propriedades operatórias, que são elas, também importantíssimas. Logaritmo tem que saber a definição, as propriedades e as propriedades operatórias. Você faz 99% dos exercícios. Então, o que o logaritmo faz? Lá no início nós vimos que a ideia da criação do logaritmo foi facilitar contas, né? Então, o que ele tem? O logaritmo do produto. Se eu tenho o logaritmo de B vezes C, isso é a mesma coisa que o logaritmo de B na base A, mais o logaritmo de C na base A. Ou seja, eu transformo esse produto numa soma. Né? Se forem números muito grandes, somar é mais fácil do que multiplicar. A segunda propriedade é a propriedade do quociente, da divisão. Se eu tenho log de B sobre C na base A, ou seja, uma fração, o que eu faço? O log de B na base A menos o log de C na base A dá o logaritmo. Também, né, se eu tenho números muito pequenos aqui, ou grandes, né, eu tenho que executar isso aqui, você consegue transformar esta divisão numa subtração. A terceira propriedade é o logaritmo de uma potência. Essa propriedade se divide em dois casos. Primeiro, quando a potência está no logaritmo, ou seja, log de B elevado a n na base A, o que faz? O expoente desce multiplicando, então fica n log de B na base A, né? Ou seja, o que for potência desce multiplicando, que é mais fácil você fazer, né? O logaritmo de 10 ao quadrado é o logaritmo de 100, então você pega 10 vezes o logaritmo de 100. De 10. É mais fácil fazer o logaritmo de 10 do que o de 100.
O segundo caso é quando a potência está na base, ou seja, logaritmo de b na base a elevado a n. Aí é 1 sobre n log de a na base b. Ou seja, quando o expoente está no logaritmando, ele vem multiplicando. Quando está na potência, ele vem dividindo, né? Multiplicar por 1 sobre n é a mesma coisa que dividir por n. Preste atenção. Não se preocupem nessa primeira vista, porque a gente vai fazer bastante exercício sobre essas propriedades para vocês gravarem. E a quarta propriedade é a mudança de base. Se A, B e C são números reais positivos, A e C é diferente de 1, então temos que log de B na base A. Às vezes é muito difícil fazer isso aqui. Então o que eu faço? Eu transformo num logaritmo mais fácil. Log de B na base C, log de A na base C. Só que eu tenho que dividir. O log de B na base C, o log de A na base C. Que base C é essa aqui? É a base que nos convier. Vai depender do número. Dependendo do número, você vai escolher uma base que seja melhor. Outra coisa que a gente vai usar é a tábua de logaritmos. Existe uma tabela de logaritmos, tá? Porque quando não é exato, normalmente você não consegue calcular. Aí existe uma tabela. Nós vamos usar a tabela, mas sempre que possível vamos usar a calculadora, tá? Vai ter problema não. A gente vai usar a tabela uma vezinha só para vocês verem como é que funciona e depois, mas isso vai ser uma outra aula, tá? Então vamos lá. Determinar o valor dos logaritmos a seguir. Letra A. Calcule o log de 10 na base x. Sendo que log de 2 na base x é igual a A. Log de 5 na base B, na base x é igual a B. Olha só. 10 não é 5 vezes 2? Opa! Então eu posso escrever logaritmo de 10 na base x é igual ao logaritmo de 5 vezes 2 na base x. Logaritmo de 5 vezes 2 na base x. Ah, mas se eu tenho um produto, eu consigo transformar o quê? Numa soma. Então isso aqui vai ser o log de 2 na base x mais o log de 5 na base x. Quem é o log de 2 na base x? A. Quem é o log de 5 na base x? B. Então, o log de 10 é A mais B. A segunda, ele tem o log de 7 na base x é igual a 20. O log de 5 na base x é igual a 5. Calcular o logaritmo de 7 quintos na base x. Vou usar o quê? A segunda propriedade. Né? O log de 7 quintos na base x, né? Isso é um quociente, é o log do numerador menos o log do denominador. Log de 7 é 20, log de 5 é 5, 20 menos 5, 15. Então, o log de 7 quintos na base x é igual a 15. E aqui ele manda só você fazer uma troca de base. Né? Log de 5 na base 3, na base 2. Então, vou usar a fórmula. Eu pego o log de 5 na base 2 dividido pelo log de 3 na base 2. Ou seja, depois nós vamos fazer usando calculadora, usando outros artifícios, vocês vão ver que não é complicado. Mas a gente precisa saber, as propriedades têm que estar no nosso sangue. As equações logarítmicas. Né? Para resolvermos uma equação logarítmica, em vários casos, será necessário usarmos um artifício que facilite o entendimento da questão. Vejamos alguns casos em que será preciso para a gente fazer isso aqui. Então, olha só. Primeiro caso, são equações redutíveis a uma igualdade entre dois logaritmos de mesma base. Esse é o primeiro caso. Conforme a gente for fazer o exercício, você nem decora isso aí, você olha e sabe. Então, na verdade, eu tenho que reduzir a minha equação. Log de x na base A é igual ao log de y na base A. Se os logaritmos têm base igual, eu vou igualar o x e o y. Então, um exemplo. Logaritmo na base 5 de 2 menos x é igual ao logaritmo de 2 menos x na base 5 é igual ao logaritmo de menos 2x mais 7 na base 5. Primeira coisa que eu olho. A base do logaritmo é igual? É. Legal. Então, basta eu igualar os logaritmandos. Então, é como se eu cortasse o logaritmo e sobrasse somente
a equaçãozinha. Então, 2 menos x igual a menos 2x mais 7. O que a gente faz? Tudo que tem letra vem para um lado, tudo que não tem letra vai para o outro lado. Então, menos x mais 2x, né? O 2 trocou de lado, troca de sinal, e mais 7 menos 2. Menos x mais 2x, x. 7 menos 2, 5. Então, x é igual a 5. E né? Porque se o x for 5, 2 menos 5, 3. Menos 10 mais 7. 10 mais 7, 3. Então, fica tudo igual. Ok? Vamos para um segundo exemplo. São equações redutíveis a uma igualdade entre um logaritmo e um número real. Então, nunca esquecendo, log de x na base a é igual a b, c e somente c, x é igual a elevado a b. Então, logaritmo na base 2 de x2 menos 5x mais 10 é igual a 2. Eu não tenho logaritmo de um lado, né? Então, o que eu faço? Eu resolvo. Isso aqui não é 2 ao quadrado, não tem que ser igual a isso aqui? Né? Ó. A base elevada ao b dá igual a x. Então, a base elevada ao b dá o meu x. Então, tranquilo. Faço o 4, né? 2 ao quadrado é 4, então vai ficar x2 menos 5x mais 10 menos 4. Caí numa equação de segundo grau. O que eu tenho que fazer? Resolver a minha equação. Como? Posso resolver por Bhaskara ou por soma e produto. Se alguém tiver dúvida nisso, me aciona que a gente faz uma aula sobre isso aqui. Mas, a princípio, pode resolver do jeito que quiser. Eu resolvi aqui por soma e produto para ser mais rápido. Então, a soma das raízes é 5, o produto menos é 5, o produto 6, vai dar 2 e 3. Então, a resposta é 2 e 3. Na próxima aula, a gente vai ver que a gente precisa testar e ver se isso aqui funciona. Tá? Vai dar, né? Ó, se o x for 2, 4 menos 10 mais 10 dá 4. Log de 4 na base 2 é 2. Se for 3, 9 menos 15 mais 10. Dá 19 menos 15, que dá 4. Log de 4 na base 2 é 2. Nesse caso, as duas servem. Mas nem sempre isso acontece. Né? Mais para frente, a gente vai ver exercícios que nem sempre os dois resultados funcionam. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Não vou me alongar nessa aula. A próxima aula nós veremos alguns exercícios mais aprimorados. Tá? Um grande abraço a todos. E